Tá no ar? Então bora ouvir esse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Tá no Ar. Bom, depois de receber vários comentários e perguntas sobre mas como é que eu faço para ouvir o podcast? O quê? Podcast? Vamos lá. Vou explicar um pouquinho o que é o podcast para vocês e, enfim, vou fazer isso aqui só hoje, só falando sobre podcast, tá? Podcast é uma mídia em áudio que você ouve, ele tem vários temas, né? Vamos dizer assim, várias categorias, tamanhos e periodicidade, né? Alguns são mensais, outros são semanais, enfim, cada um define o que quer. E você pode escolher diversos tipos, né? Eu sou um consumidor de podcast hard, vamos dizer assim, então eu consumo desde política até comunidades nerd, e você pode fazer isso por diversas maneiras. Tem apps dedicados tanto para Android como para iOS, que você assina através desses apps o podcast que você gostaria de ouvir. Inclusive, né, dá uma procurada lá no Tá no Mar que você vai encontrar. E hoje uma das mais bacanas, assim, que eu acho mais legal é a gente tá podendo colocar isso no Spotify, né? Porque hoje o Spotify, ele tá aí na mão de todo mundo, ele tem uma plataforma bem bacana, ele tem uma área bem bacana lá de podcast. Você pode assinar por lá também e tá recebendo toda vez que a gente publicar um podcast novo e tal, vai estar sinalizando lá pra você. E uma das coisas que eu acho muito bacana do podcast é que a gente não enfrenta problemas com algoritmos, né? A gente não tá numa rede social que eu vou colocar no Instagram, no meu Facebook e vai aparecer para 10%. Não. A partir do momento que você assinou aquilo ali vai estar popando para você toda vez que tem um episódio novo. Isso eu acho mais bacana, né? Você consegue, pro criador, fidelizar, né, as pessoas que de fato querem ouvir o teu conteúdo, e para quem tá ouvindo o conteúdo também, ter a certeza de quando eu for publicar, essa pessoa vai ser notificada. Eu não tenho algoritmo ali, sabe, sambando no meio de tudo e causando caos aí das redes sociais. Mas pô, o podcast ele é muito grande, eu não tenho tempo para ficar ouvindo podcast. Imagina, eu vou ficar ouvindo um podcast de 40 minutos, 1 hora. É sério, tem podcasts que são às vezes 1 hora, 1 hora e meia. Mas eu acho que o grande barato é isso. O podcast, ele vem pra... Não é que você precise ouvir o tempo inteiro. Eu mesmo não ouço um podcast inteiro, às vezes, quando é muito grande, né? Quando tem muito assunto. Quando eu vou no trabalho, às vezes eu ouço um pedaço. Quando eu volto do meu trabalho, eu ouço outro pedaço. Quando eu tô fazendo alguma atividade, eu ouço outro pedacinho. E é natural, ouvir podcast é natural que você ouça ele em pedaços. Depois que você tiver já bem hard nos podcasts, você vai ouvir um de 30, 40, 50 minutos assim, ó, rapidamente, mas é natural e você pode estar fazendo outras coisas. Eu, muitas das vezes, dependendo do podcast, se eu não precisar ficar prestando muito atenção, né, algo muito técnico, às vezes de tecnologia que eu gosto de ouvir, eu ouço trabalhando, eu tô trabalhando e tô ouvindo podcast ali. Então, assim, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E por que eu tive essa ideia de fazer o podcast pra vela? Porque, na verdade, eu entendi talvez 3 coisas. Uma delas é que o tamanho do arquivo que você baixa ele para o teu celular, ele é infinitamente pequeno em relação às outras mídias. Acho que assim, acho que eu tenho que comparar diretamente com um vídeo, né? Se for comparar com vela, que é um dos locais que mais tem consumo desse conteúdo. E você sempre tem umas opções dentro dos apps que você baixa. Na verdade, você já fica flegado que toda vez que chegar um conteúdo novo, ele baixa para o teu celular. Então ele já fica ali disponível, já vai popar para você e você já pode ouvir naquele primeiro momento. Então eu fiquei pensando, pra galera que às vezes está no barco, né, que gosta de conteúdo de vela, que tá velejando ou que vai velejar, talvez qualquer pinguinho de internet que você tenha, que hoje é um dos maiores problemas de quem tá dentro de um barco ou tá morando, né, ou está lá, é que você com pouco sinal de internet, você não conseguiria ver um vídeo, mas conseguiria baixar um podcast, né? E talvez numa travessia, numa velejada, num momento assim que você tá mais tranquilo, você pode ali ficar no seu cantinho, põe seu fone de ouvido e fica ouvindo o podcast, né? Então eu falei assim, cara, juntando todas essas facilidades que o podcast hoje dá, por que não criar um pra vela, né? Que é algo que eu amo de paixão, que eu gosto bastante. Para quem não sabia o que era um podcast e não sabia o porquê tá crescendo tantos podcasts ao ponto do Spotify ter uma categoria de podcast para eles, é por conta de todos esses benefícios que eu expliquei para vocês, entendeu? Acredito que isso vai crescer e vai continuar crescendo, e é a nossa casa, não é uma casa alugada, né, como as redes sociais. Nada contra as redes sociais, eu acho que é um lugar incrível, mas eu já crio conteúdo há bastante tempo, então a gente sempre fica mudando de plataforma, vendo qual é a plataforma melhor para que a
a gente não seja tão influenciado, né? E o melhor de tudo, é de graça. Você baixou o Spotify, baixou os agregadores de iOS ou de Android no seu celular, né? O consumo é de graça e isso é muito bacana. Se você chegou até aqui, siga a gente no nosso podcast, dá umas estrelinhas lá no seu agregador favorito, seja no Android Podcast, no iTunes, no iPhone ou então no Spotify. Como aqui a gente não tem aquela facilidade dos comentários, comente nas redes sociais o que vocês vêm achando e indique para um amigo também. Traga mais um amigo para esse podcast. Bom, fico por aqui e valeu!